A sogra rica tenta humilhar sua humilde nora, mas acaba descobrindo um segredo inesperado. Ana levantou-se cedo, como fazia todos os dias, para cuidar de seu jardim. O vilarejo tranquilo perto de Petrópolis era seu lar e seu refúgio. Ali, entre flores de todas as cores, ela sentia que o tempo corria de forma mais gentil. O trabalho manual exigia esforço, mas Ana sempre acreditou que cada gota de suor valia a pena. As flores não eram apenas sua fonte de renda, eram também uma forma de expressar sua ligação com a terra e seu amor pela beleza simples da vida. Mas, naquele dia, enquanto regava as roseiras, algo pesava em seu coração. A mensagem de Ricardo, recebida na noite anterior, não saía de sua cabeça. Minha mãe quer que você venha jantar conosco no sábado. O convite parecia um gesto gentil, mas Ana sabia que havia uma intenção por trás. Dona Isabel não era uma mulher que fazia nada sem um propósito. Desde que conheceu Ricardo, Ana enfrentava a desaprovação silenciosa, mas cortante, de sua sogra. Isabel era o tipo de pessoa que usava palavras polidas para mascarar suas verdadeiras opiniões. Para ela, Ana era apenas uma jovem de origem humilde, sem nada a oferecer além de mãos calejadas e uma vida que parecia insignificante aos olhos da alta sociedade. Ricardo, porém, não se importava com as diferenças entre seus mundos. Ele era gentil, atencioso e via em Ana uma força que poucos reconheciam. Você é muito mais do que ela imagina, ele dizia. Mas Ana sabia que enfrentar Isabel em sua própria casa, cercada por luxo e olhares julgadores, não seria fácil. Ainda assim, fugir não era uma opção. Ana passou os dias seguintes pensando no jantar. No final de tarde de quarta-feira, enquanto separava um novo buquê de margaridas para o mercado, sua irmã mais nova, Clara, apareceu para uma visita. Clara sempre fora seu ponto de apoio, a única que conhecia seus medos mais profundos e também seu maior segredo. Depois de um longo silêncio, Ana finalmente desabafou: ela não me quer lá, Clara. Esse convite é só uma desculpa para me humilhar. Clara sorriu de lado, com aquele jeito confiante que sempre teve. Você é mais forte do que pensa. Isabel não conhece você de verdade. Mas sabe o que você pode fazer? Mostre a ela. Mostre o que te faz especial. Mostre quem você é. As palavras da irmã plantaram uma ideia em Ana. Seria arriscado, mas talvez fosse a única maneira de mudar as coisas. Talvez fosse o momento de deixar o medo de lado. Quando o sábado chegou, Ana mal conseguia se concentrar. Passou o dia entre idas e vindas do jardim, tentando organizar os pensamentos. Por fim, escolheu um vestido branco simples e uma echarpe delicada que sua avó lhe dera anos antes. Ela queria estar elegante, mas sem parecer que estava tentando se encaixar. Seja você mesma, murmurou, como um mantra, enquanto prendia os cabelos em um coque baixo. Ao chegar à mansão de Isabel, sentiu-se imediatamente deslocada. A grandiosidade da casa era opressiva, com suas colunas altas e lustres brilhantes. Isabel a recebeu na porta com um sorriso formal, mas o olhar dela era afiado como uma lâmina. Que bom que conseguiu vir, Ana, disse, com um tom que parecia mais teste do que acolhimento. Ana apenas assentiu, decidida a não se deixar intimidar. O jantar começou com Isabel conduzindo a conversa. Ela falava sobre viagens, investimentos e eventos sociais, como se para deixar claro que o mundo de Ana era pequeno demais para ela. Ana ouvia em silêncio, notando os olhares ocasionais de Ricardo, que parecia desconfortável, mas impotente diante da mãe. Era como se Isabel estivesse no controle de tudo, e qualquer tentativa de intervir seria inútil. Então, Isabel olhou diretamente para Ana e perguntou: e você, Ana? O que faz em seus dias no vilarejo? Deve ser tão tranquilo por lá. A pergunta era simples, mas carregava um tom de desprezo. Ana sentiu um nó na garganta, mas, ao invés de recuar, respondeu com calma: eu cultivo flores. Elas são minha paixão e também minha inspiração para as pinturas que faço. A sala ficou em silêncio. Ricardo a olhou surpreso, e Isabel arqueou uma sobrancelha, como se avaliasse a informação. A tensão no ar era palpável. Você pinta? Perguntou Isabel,
sem esconder o ceticismo. Ana assentiu. É algo que me traz muita alegria. Cresci entre cores e formas, e aprendi a expressá-las na tela. Ricardo sorriu, orgulhoso, enquanto Isabel parecia ponderar as palavras de Ana. O restante da noite continuou com Isabel cuidadosamente evitando o assunto, mas Ana sabia que havia causado uma fissura na fachada da sogra. Ao final do jantar, Ricardo segurou a mão de Ana, sussurrando: "Você foi incrível. Eu sabia que tinha algo especial para mostrar." Ana sorriu levemente, mas ainda sentia o peso da noite. Algo dentro dela dizia que Isabel não deixaria as coisas paradas ali. A batalha apenas começava. Na manhã seguinte, enquanto Ana cuidava do jardim, Ricardo apareceu inesperadamente. Ele trazia uma expressão séria. "Minha mãe quer te ver de novo", disse, entregando um bilhete com um convite formal para um café na mansão. Ana leu as palavras e sentiu o coração acelerar. Por que Isabel queria um encontro tão logo após o jantar? Ricardo a observava atentamente, esperando por uma resposta. Ana respirou fundo e, com determinação, respondeu: "Eu vou. Mas desta vez, será diferente." No dia marcado para o café, Ana se preparou com mais calma do que no jantar. Escolheu uma saia longa de algodão e uma blusa simples, mas de corte elegante, que Clara ajudara a escolher. Havia algo diferente nela dessa vez, uma firmeza que antes estava escondida sob a ansiedade. Ao chegar à mansão, foi recebida por Isabel na varanda, que, ao contrário do esperado, esboçava um sorriso menos forçado. "Fico feliz que tenha vindo, Ana", disse Isabel, guiando-a até uma mesa decorada com porcelanas impecáveis. A conversa começou de forma surpreendentemente cordial. Isabel mencionou o jantar, elogiando a compostura de Ana. Mas não demorou muito para que perguntas mais incisivas surgissem. "Ricardo mencionou que você pinta. Por que nunca mostrou suas obras? Tem medo de não serem boas o suficiente?" Ana sentiu um frio na espinha, mas manteve o olhar fixo na sogra. "Minhas pinturas são uma parte de quem sou, Dona Isabel. Não preciso de aprovação para saber o valor que tem." A resposta inesperada fez com que Isabel levantasse uma sobrancelha, como se reconhecesse uma força que não imaginava em Ana. Na volta para casa, Ana refletia sobre o encontro. Não sabia ao certo o que Isabel pretendia, mas a sensação de ter enfrentado a mulher com dignidade trouxe um alívio estranho. Mais tarde, enquanto regava as plantas do jardim, Ricardo chegou com uma expressão intrigada. "Minha mãe comentou sobre o café. Disse que ficou impressionada." Ana soltou uma risada baixa, ainda cética. Impressionada ou preparando o próximo ataque? Ricardo suspirou, balançando a cabeça. "Não sei. Mas ela quer organizar uma reunião na galeria da família. E quer que você exponha suas pinturas lá." O convite parecia um teste, mas um jogo de Isabel para colocá-la em uma posição desconfortável. Mas, para Ana, aquilo era também uma oportunidade. Ela passou os dias seguintes revisando suas telas, selecionando cuidadosamente quais levaria para a exposição. Algumas eram obras antigas, que retratavam as paisagens do vilarejo. Outras eram mais recentes, expressões abstratas de emoções que ela nunca conseguirá explicar com palavras. Cada quadro era uma parte de sua história. No dia da exposição, a galeria estava lotada. Ana sentia o coração acelerar ao ver os convidados se aproximando das telas, comentando em voz baixa. Isabel chegou ao local com um grupo de amigos influentes, liderando-os como se fosse a anfitriã. Ricardo permaneceu ao lado de Ana, oferecendo-lhe apoio silencioso. De repente, um homem mais velho, com ar de crítico de arte, aproximou-se de uma das telas de Ana. "Quem pintou isso?", perguntou, a voz carregada de curiosidade. Isabel, ao lado dele, respondeu com um tom contido: "Minha futura nora." O homem sorriu, impressionado, e começou a fazer perguntas diretamente para Ana. A atenção inesperada deixou Isabel visivelmente incomodada. Os elogios às obras de Ana começaram a se espalhar pela sala, e em pouco tempo ela se viu cercada por curiosos interessados em saber mais sobre sua história. "Isabel,
que inicialmente parecia ter o controle da situação, começou a perder o brilho diante do destaque que Ana estava recebendo. Depois do evento, Ricardo não cabia em si de felicidade. "Você foi incrível", disse, enquanto eles caminhavam para o carro. Mas Ana ainda sentia o peso da noite. Isabel não havia dito mais nada, limitando-se a observá-la de longe com uma expressão indecifrável. Algo estava por vir, Ana podia sentir. Naquela noite, ela mal dormiu, revivendo em sua mente cada olhar e comentário da sogra. No dia seguinte, Isabel apareceu inesperadamente no jardim de Ana. Ela usava um vestido impecável e tinha nas mãos uma sacola de papel fino. "Quero conversar", disse, sem rodeios. Ana hesitou, mas assentiu. Isabel entregou a sacola a ela. Dentro, havia uma tela em branco e um conjunto de pincéis novos. "Quero entender por que essas pinturas causam tanto impacto. Talvez você possa me mostrar como isso funciona." A proposta pegou Ana completamente de surpresa. Isabel ficou ali, observando enquanto Ana preparava o espaço para pintar. A jovem estava cética, mas algo na postura da sogra parecia diferente. Não havia o tom de superioridade de antes, mas uma curiosidade genuína. "Eu nunca entendi o apelo da arte", confessou Isabel. "Sempre achei que era algo inútil. Mas ontem, vendo suas pinturas, me perguntei se não estava errada." Ana não sabia o que responder. Por fim, disse apenas: "A arte não é algo que se explica, Dona Isabel. Ela é sentida." Enquanto Ana começava a traçar as primeiras linhas na tela, Isabel permaneceu em silêncio, observando cada movimento com atenção. Era um começo inesperado, e Ana não sabia onde aquilo iria levar. Mas, pela primeira vez, sentiu que havia uma pequena abertura no muro que Isabel tanto se esforçava para manter em pé. Ana ficou intrigada com a mudança de postura de Isabel. Era raro vê-la tão vulnerável, e a curiosidade parecia quase sincera. Enquanto traçava os primeiros contornos na tela, decidiu pintar algo simples, uma paisagem que misturava os campos floridos de seu vilarejo com elementos abstratos de cores quentes. Isabel acompanhava cada movimento, e, de vez em quando, fazia perguntas sobre as escolhas de Ana. "Por que esse tom de laranja aqui?", perguntou, apontando para uma curva de tinta que se destacava. "Porque me lembra o pôr do sol de onde cresci", respondeu Ana, sem desviar o olhar da pintura. O tempo passou rápido, e, quando Ana finalmente parou de pintar, Isabel estava pensativa. "Nunca imaginei que algo tão simples pudesse ser tão poderoso", disse, olhando para a tela quase terminada. Ana não respondeu de imediato. Em vez disso, limpou os pincéis e devolveu: "A simplicidade é subestimada. Ela pode ser mais profunda do que parece." Isabel ficou em silêncio, e Ana sentiu que havia algo mudando entre elas, mas sabia que seria um processo lento. Naquela noite, enquanto jantava com Clara, Ana contou sobre a visita inesperada de Isabel e sobre o tempo que passaram juntas. Clara ficou surpresa, mas também cautelosa. "Você acha que ela está tentando manipular você de algum jeito?", perguntou, com as sobrancelhas franzidas. Ana deu de ombros. "Não sei, mas algo parece diferente. Não posso dizer que confio nela, mas estou disposta a ver onde isso vai dar." Do outro lado da cidade, Isabel estava em sua sala de estar, folheando um livro de arte que havia tirado de uma de suas prateleiras. Pela primeira vez, começou a se perguntar se estava errada sobre Ana. Não era fácil para ela admitir falhas, mas havia algo na determinação e no talento da jovem que a fazia repensar suas atitudes. Contudo, a ideia de aceitar Ana completamente ainda parecia distante. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio estranho entre Isabel e Ana. Não houve mais visitas, nem convites inesperados. Ana focou em seu jardim e nas encomendas de flores, enquanto Ricardo fazia o possível para animá-la. "Minha mãe é complicada, mas eu sinto que ela está tentando, de algum jeito", disse ele, enquanto a ajudava a carregar cestos para o mercado. Ana sorriu, mas não estava convencida. Para ela, Isabel ainda era um enigma. No entanto, uma semana depois, Ana recebeu um envelope elegante com o brasão da família de Isabel. Dentro,
havia um convite para um evento beneficente que seria realizado na mansão. A mensagem era clara: Isabel queria que Ana estivesse presente. Desta vez, porém, o tom parecia menos ameaçador e mais inclusivo. Ana ainda hesitou, mas decidiu aceitar o convite. Ricardo a apoiou, dizendo que estaria ao lado dela durante todo o evento. No dia do evento, a mansão estava deslumbrante, iluminada por centenas de velas e decorada com arranjos florais. Ana chegou acompanhada de Ricardo, e imediatamente sentiu os olhares curiosos dos convidados. Isabel os recebeu na entrada com um sorriso contido, mas não hostil. Fico feliz que tenha vindo, Ana, disse, enquanto conduzia o casal para o salão principal. Ao longo da noite, Ana percebeu que Isabel estava fazendo um esforço para incluí-la nas conversas, apresentando-a a pessoas influentes. No entanto, alguns dos amigos de Isabel não escondiam o desdém por sua presença. Comentários sutis sobre sua origem humilde surgiam aqui e ali, mas Ana os enfrentava com calma. Quando um dos convidados perguntou se ela se sentia deslocada, Ana respondeu com um sorriso confiante: não. A arte sempre encontra seu lugar, independentemente do ambiente. Mais tarde, já no final do evento, Isabel chamou Ana para uma conversa particular no jardim da mansão. O ar estava fresco, e o silêncio era quase reconfortante. Hoje, você se saiu melhor do que eu esperava, começou Isabel, olhando para as estrelas. Ana, surpresa com o tom da sogra, apenas esperou. Eu não vou mentir, ainda não entendo completamente como Ricardo se apaixonou por você. Mas há algo em você, algo que me faz querer tentar. Ana respirou fundo antes de responder. Eu não espero que a senhora entenda ou aceite tudo de imediato. Só quero que veja quem eu sou, além do que imagina. Isabel a encarou por um momento, e, pela primeira vez, Ana sentiu que havia uma trégua silenciosa entre elas. Ana voltou para casa com a mente ocupada pelas palavras de Isabel. Apesar da aparente trégua, sentia que havia ainda uma longa estrada a ser percorrida. Na manhã seguinte, enquanto cuidava do jardim, Ricardo apareceu com um sorriso discreto. Minha mãe comentou sobre a conversa de vocês no jardim, disse ele, sentando-se em um dos bancos de madeira. Ela parecia confusa, mas diferente. Acho que você a fez pensar. Ana balançou a cabeça, ainda cética. Eu não sei, Ricardo. Ela é tão acostumada a controlar tudo que é difícil acreditar que vá mudar de verdade. Ele pegou a mão dela, tentando oferecer conforto. Você já conseguiu mais do que qualquer outra pessoa. Só o fato de ela estar disposta a falar com você já é um avanço. Ana queria acreditar, mas algo em seu coração dizia que Isabel ainda guardava cartas na manga. Do outro lado da cidade, Isabel estava em sua sala de estar, observando a tela em branco que Ana havia pintado dias antes. Ela não sabia explicar por que aquela pintura a intrigava tanto. Talvez fosse a combinação de cores, ou a simplicidade que contrastava com o caos que muitas vezes sentia internamente. Enquanto olhava, decidiu fazer algo que nunca imaginou: pegar o telefone e ligar para Ana. A ligação foi breve e direta. Isabel pediu que Ana a acompanhasse a uma exposição de arte na cidade. Era um evento discreto, sem toda a pompa das reuniões sociais que Isabel costumava frequentar. Ana ficou surpresa, mas aceitou. Talvez seja a chance de entender um pouco mais sobre ela, pensou. Mesmo assim, uma parte de si estava em alerta. Isabel nunca fazia nada sem um propósito claro. A exposição foi em uma pequena galeria no centro da cidade. O ambiente era acolhedor, com luzes suaves destacando cada obra. Isabel caminhava devagar, parando para observar cada quadro, enquanto Ana seguia em silêncio. Em um momento, Isabel apontou para uma pintura abstrata. Isso me lembra algo que você faria, comentou, sem olhar diretamente para Ana. A jovem ficou surpresa com o tom quase elogioso, mas manteve a calma. Enquanto continuavam, um artista se aproximou delas, reconhecendo Isabel. Durante a conversa, ele comentou sobre o talento de Ana, que já era conhecido por algumas pessoas que estiveram na galeria da família. Isabel não reagiu de forma negativa, mas Ana percebeu um brilho de curiosidade em seus olhos.
Quando saíram da exposição, Isabel disse apenas: "Você tem mais potencial do que eu imaginava." Foi simples, mas para Ana, foi um pequeno sinal de que algo estava mudando. Nas semanas que se seguiram, Ana notou que Isabel parecia mais presente, mas de uma forma inesperada. Ela aparecia sem avisar no jardim, às vezes apenas para observar Ana trabalhar. Em outras ocasiões, fazia perguntas sobre as flores ou sobre o processo de pintura. Era como se estivesse tentando entender um mundo que nunca antes lhe interessara. Em um desses encontros, Isabel trouxe uma surpresa. "Eu achei isso enquanto limpava o sótão", disse, entregando a Ana um velho conjunto de tintas a óleo. "São de um tempo em que pensei em pintar. Nunca tive coragem de começar." Ana ficou surpresa com a revelação. Era difícil imaginar Isabel, sempre tão controladora, considerando algo tão introspectivo como a arte. "Talvez seja a hora de tentar", sugeriu Ana. Isabel apenas sorriu, mas não disse nada. Poucos dias depois, Ricardo chamou Ana para um passeio. Eles foram até um campo aberto, cercado por montanhas e com uma vista deslumbrante do vilarejo. Sentados na grama, ele pegou a mão dela e disse: "Você está conseguindo algo que eu nunca achei possível, tocar o coração da minha mãe." Ana riu, nervosa. "Eu não sei se estou tocando o coração dela ou apenas desafiando o orgulho." Ricardo ficou sério. "Ela nunca foi fácil, mas eu vejo que há uma mudança. Pequena, sim, mas está lá. Não desista agora." Ana olhou para ele, sentindo uma mistura de medo e esperança. Não queria criar expectativas, mas não podia negar que algo estava diferente. O desafio de conquistar o respeito de Isabel ainda era imenso, mas, naquele momento, ela decidiu que continuaria tentando. Na manhã seguinte, Ana recebeu uma mensagem de Isabel pedindo que se encontrassem para um chá na mansão. Apesar das visitas anteriores, Ana ainda sentia uma tensão sempre que precisava encarar a sogra. Decidiu aceitar, mas levou consigo uma de suas telas favoritas, uma pintura que representava um campo de girassóis ao entardecer. Não sabia bem o motivo, mas sentiu que talvez fosse o momento de compartilhar algo mais pessoal. Quando chegou, Isabel parecia mais relaxada do que de costume. Sentaram-se na sala de estar, e a conversa começou com trivialidades. Em determinado momento, Ana decidiu pegar a pintura. "Eu trouxe isso para você", disse, entregando a tela a Isabel. A mulher a observou em silêncio por alguns minutos, sem expressar nenhuma emoção clara. "É bonito", murmurou, antes de encarar Ana. "Você consegue capturar algo que eu nunca soube descrever." Era um elogio contido, mas significativo. Depois do chá, Ana voltou para casa com sentimentos mistos. Clara a encontrou no jardim e percebeu seu olhar distante. "O que houve agora?", perguntou, com uma ponta de humor. Ana explicou sobre o encontro e a reação de Isabel ao presente. Clara ouviu com atenção antes de dizer: "Talvez ela esteja tentando se conectar, mas não sabe como. Pessoas como Isabel têm dificuldades em admitir que precisam de alguém." As palavras de Clara ficaram ecoando na mente de Ana. Pela primeira vez, começou a se perguntar se Isabel não estava tão perdida quanto ela própria se sentia. Talvez o comportamento severo e o orgulho fossem uma forma de esconder inseguranças que ninguém jamais percebera. Essa nova perspectiva trouxe a Ana uma sensação de curiosidade, mas também de cautela. No final de semana, Ricardo sugeriu um almoço em família, algo mais descontraído. Ana hesitou, mas acabou aceitando, pensando que seria uma boa oportunidade para observar Isabel em um ambiente menos formal. O encontro aconteceu na varanda da mansão, com um clima agradável e uma vista tranquila do jardim. Isabel estava menos imponente, quase amigável, e isso surpreendeu Ana. Durante o almoço, Ricardo mencionou que Ana estava preparando uma nova série de pinturas para uma feira de arte local. Isabel, que geralmente ignorava esses assuntos, perguntou: "E o que você pretende mostrar desta vez?" Ana explicou que estava explorando temas mais emocionais, misturando experiências pessoais com elementos abstratos. Isabel assentiu, parecendo genuinamente interessada. Apesar do ambiente leve,
Ana sabia que qualquer movimento em falso poderia romper aquela trégua delicada. Na feira de arte, Ana sentiu o peso das expectativas. Muitas pessoas vieram apreciar seu trabalho, incluindo críticos locais e outros artistas. Isabel chegou acompanhada de alguns amigos, o que fez Ana sentir-se novamente sob uma lupa. Para sua surpresa, Isabel fez questão de cumprimentá-la calorosamente, apresentando-a aos conhecidos como uma artista talentosa. Aquilo a deixou desconcertada, mas também grata. Enquanto caminhavam pela feira, Isabel parou diante de uma das pinturas mais emocionais de Ana, um quadro que representava uma figura em meio a um campo de tempestade. "O que essa obra significa?", perguntou, de forma quase hesitante. Ana explicou que era uma metáfora para os desafios de encontrar paz em meio ao caos. Isabel ficou em silêncio, mas havia algo em seu olhar que parecia revelar uma conexão inesperada com aquela imagem. Na volta da feira, Isabel convidou Ana e Ricardo para jantar novamente na mansão. Durante o jantar, Isabel começou a falar sobre sua própria juventude, algo que raramente fazia. "Eu nunca contei isso a ninguém, mas quando era jovem, eu também tinha sonhos que pareciam impossíveis. Queria estudar música, mas meu pai achava que era perda de tempo." Ana escutou com atenção, sentindo que Isabel estava começando a mostrar uma faceta que mantinha bem escondida. Ricardo também parecia surpreso com a revelação, mas permaneceu em silêncio, deixando que as duas mulheres conduzissem a conversa. Isabel terminou dizendo: "Acho que nunca aprendi a lidar com pessoas que seguem seus sonhos, porque sempre senti que não pude seguir os meus." Ana respondeu com delicadeza: "Nunca é tarde para se permitir sonhar novamente." Isabel apenas sorriu, mas Ana sabia que aquelas palavras plantaram uma semente. Depois do jantar, Ana começou a perceber pequenos sinais de que Isabel estava tentando se abrir. Não eram gestos grandiosos, mas a forma como a sogra fazia perguntas ou demonstrava curiosidade por sua vida já era um progresso. Isabel parecia mais disposta a ouvir, embora o orgulho ainda estivesse presente em cada palavra que dizia. Isso deu a Ana uma sensação mista de alívio e apreensão, pois sabia que qualquer deslize poderia fazer Isabel recuar. Certa tarde, enquanto Ana organizava suas pinturas no pequeno ateliê improvisado em casa, recebeu uma visita inesperada. Isabel estava à porta, com um pequeno vaso de flores nas mãos. "Achei que essas cores poderiam te inspirar", disse, com um sorriso hesitante. Ana aceitou o presente com gratidão, tentando disfarçar a surpresa. Era a primeira vez que Isabel tomava a iniciativa de fazer algo tão pessoal. Na semana seguinte, Ricardo organizou uma viagem curta ao litoral e convidou tanto Ana quanto Isabel para irem juntos. Era uma ideia arriscada, mas ele acreditava que passar um tempo fora do ambiente habitual poderia ajudar a estreitar os laços entre as duas mulheres. Isabel relutou no início, mas acabou aceitando o convite, dizendo que precisava de um pouco de ar fresco. Durante a viagem, o trio explorou paisagens exuberantes, e Ana aproveitou para capturar cenas em seu caderno de esboços. Isabel observava à distância, parecendo intrigada com a forma como Ana encontrava beleza em detalhes aparentemente simples, como a curva de uma onda ou a sombra projetada por uma palmeira. "Você realmente enxerga o mundo de forma diferente", comentou Isabel, enquanto caminhavam pela praia ao entardecer. Ana sorriu e respondeu: "Acho que é minha maneira de encontrar sentido nas coisas." Na última noite da viagem, Ricardo sugeriu que todos se reunissem para assistir ao pôr do sol. Sentados em uma colina com vista para o mar, o momento parecia mágico. Isabel, que raramente demonstrava vulnerabilidade, finalmente falou sobre as dificuldades que enfrentou ao construir sua vida. "Quando você tenta ser forte o tempo todo, acaba esquecendo como é deixar alguém entrar", confessou, olhando para o horizonte. Ana sentiu que aquela era uma oportunidade única para criar uma conexão mais profunda. "Eu também tenho medo, sabia? De não ser aceita, de não ser suficiente. Mas, às vezes, o medo é o que nos faz tentar mais." Isabel permaneceu em silêncio por alguns instantes, mas o brilho em seus olhos mostrava que aquelas palavras a haviam tocado de alguma forma. De volta à cidade, Isabel começou a visitar Ana com mais frequência. Não eram visitas longas, mas significativas.
Em uma dessas ocasiões, ela trouxe um álbum antigo de fotos e pediu que Ana o ajudasse a restaurar algumas imagens danificadas. Enquanto folheavam o álbum, Isabel contou histórias de sua juventude e falou sobre pessoas que marcaram sua vida, incluindo o pai de Ricardo. Ele sempre dizia que eu era a mulher mais teimosa que ele conhecia, comentou, com um riso nostálgico. Ana aproveitou o momento para perguntar sobre a música que Isabel mencionara no jantar. Para sua surpresa, Isabel levou a conversa a sério e até mostrou um velho piano que estava guardado na sala de música da mansão. Faz anos que não toco, admitiu, com um misto de vergonha e orgulho. Ana encorajou Isabel a tentar novamente, oferecendo-se para acompanhá-la com suas pinturas enquanto ela tocava. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos gestos de aproximação. Isabel começou a participar mais ativamente da vida de Ana e Ricardo, até mesmo ajudando em alguns preparativos para a próxima exposição de Ana. Embora o relacionamento entre as duas ainda tivesse suas tensões, havia um respeito crescente que não existia antes. Certa noite, Ricardo encontrou Ana no ateliê, contemplando uma tela inacabada. Minha mãe te admira, mesmo que não diga abertamente, disse ele, sentando-se ao lado dela. Ana sorriu, ainda relutante em acreditar completamente. Eu quero acreditar nisso. Mas sinto que ainda estamos andando sobre um fio. Ricardo segurou sua mão, confiante. Vocês duas chegaram mais longe do que eu jamais imaginei. Agora é só questão de tempo. Uma tarde, enquanto Ana finalizava os retoques em um quadro para sua nova exposição, Isabel apareceu inesperadamente. Dessa vez, ela trazia um caderno antigo, com a capa de couro já desgastada pelo tempo. Encontrei isso entre minhas coisas. É um diário que comecei quando era jovem, mas nunca terminei, disse Isabel, com um tom incomumente suave. Pensei que, talvez, você pudesse se interessar. Ana aceitou o caderno, folheando algumas páginas escritas com uma caligrafia elegante. Os textos eram curtos, mas carregados de emoção. Havia menções a sonhos, desafios e dúvidas que pareciam tão humanas, tão diferentes da imagem imponente que Isabel sempre projetara. Você já pensou em voltar a escrever? Perguntou Ana, devolvendo o caderno. Isabel sorriu, mas não respondeu. Nos dias que se seguiram, Isabel começou a fazer algo que Ana nunca imaginou, acompanhá-la ao mercado. No início, parecia desconfortável, mas com o tempo, Isabel começou a interagir com as pessoas e até ajudar Ana a organizar os buquês. Essas flores têm uma energia especial, disse ela, enquanto admirava um ramo de margaridas. Nunca percebi como podem transformar um ambiente. A presença de Isabel chamou a atenção dos moradores do vilarejo, que estavam acostumados a vê-la como uma figura distante e inacessível. Ana notou que alguns sorrisos surgiam espontaneamente nos rostos das pessoas ao verem Isabel tão descontraída. Era como se, pela primeira vez, ela estivesse abaixando suas defesas. Durante uma tarde tranquila no jardim, Isabel fez um comentário que pegou Ana de surpresa. Sabe, acho que comecei a entender por que Ricardo se apaixonou por você. Você tem uma calma que equilibra o caos dele. É algo que eu nunca consegui dar a ele. Ana ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Acho que todos temos formas diferentes de amar. Talvez o que você chama de caos seja apenas parte do que ele é. A conversa abriu um novo caminho entre elas, mais profundo e honesto. Isabel começou a compartilhar histórias sobre Ricardo na infância, suas travessuras e sonhos. Ana, por sua vez, falou sobre sua infância no vilarejo, sobre as dificuldades e alegrias de crescer em uma família humilde. Pela primeira vez, as duas começaram a enxergar uma na outra algo além das diferenças. Ricardo percebeu a mudança e, em uma noite enquanto jantavam, decidiu perguntar diretamente à mãe: o que você acha de Ana agora? Isabel hesitou, pegando um copo de vinho antes de responder. Ela é mais forte do que eu imaginava. Mais forte do que eu jamais fui. Ricardo sorriu, mas não pressionou. Para ele, aquilo já era um grande avanço. Depois do jantar, Isabel chamou Ana para uma conversa particular. Eu tenho algo que quero te mostrar, disse, conduzindo-a até uma pequena sala nos fundos da mansão. Lá, em um armário,
estava guardado um violão. Nunca contei isso a ninguém, mas também já tentei compor músicas. Ana ficou surpresa, mas não comentou. Apenas observou enquanto Isabel pegava o instrumento, hesitante, como se tocá-lo fosse abrir uma porta para o passado. Nas semanas seguintes, Isabel começou a participar mais ativamente na vida artística de Ana. Ela sugeriu ideias para a exposição, conectou Ana com pessoas influentes no mundo das artes e até ajudou a escolher molduras para as pinturas. Para Ana, a ajuda foi inesperada, mas bem-vinda. Aos poucos, sentia que Isabel não apenas tolerava sua presença, mas genuinamente começava a valorizá-la. No entanto, ainda havia momentos em que o orgulho de Isabel surgia, especialmente quando alguma crítica externa era feita. Em uma dessas ocasiões, um amigo da família comentou: "Você realmente acha que Ana é adequada para representar sua família?" Isabel hesitou por um momento, mas respondeu com firmeza: "Ela não precisa representar ninguém. Ela já representa muito bem quem ela é." Para Ana, ouvir isso foi mais impactante do que qualquer elogio. A exposição de Ana foi um sucesso absoluto. As pessoas se aglomeravam ao redor das pinturas, elogiando as cores vivas e a profundidade emocional de cada obra. Isabel, ao lado de Ana, parecia quase orgulhosa, interagindo com os convidados como se fosse uma defensora da jovem artista. Ricardo, em meio à multidão, olhava para ambas com um sorriso que misturava alívio e felicidade. Enquanto Ana conversava com um crítico de arte, Isabel se aproximou e disse em voz baixa: "Eu nunca pensei que veria isso acontecer. Você conquistou o respeito dessas pessoas, mas, mais importante, o meu." Ana olhou para ela surpresa, mas antes que pudesse responder, Isabel continuou: "Você me mostrou que a força não está no que temos, mas no que somos." Foi um momento breve, mas carregado de significado. Após a exposição, a dinâmica entre Ana e Isabel mudou completamente. As visitas ao jardim tornaram-se mais frequentes, e agora Isabel também trazia pequenas plantas para que Ana cultivasse. Em uma dessas visitas, enquanto plantavam juntas, Isabel finalmente admitiu algo que guardava há anos. "Eu sempre achei que proteger Ricardo significava afastá-lo de tudo que não fosse perfeito. Mas agora vejo que a perfeição nunca existiu. Você o trouxe para um mundo mais real." Ana apenas assentiu, permitindo que Isabel continuasse. A sogra parecia mais leve, como se uma barreira invisível finalmente tivesse caído. "E não foi só ele que você trouxe para a realidade. Acho que, de certa forma, você me salvou também." Aquelas palavras emocionaram Ana, que sentiu, pela primeira vez, que as diferenças entre elas não eram mais um obstáculo, mas parte do caminho que as havia unido. No aniversário de Ricardo, Isabel organizou uma pequena festa em casa, algo mais íntimo, apenas com os amigos mais próximos e familiares. Foi a primeira vez que Ana se sentiu completamente à vontade na mansão. Isabel a apresentou aos convidados como uma parte essencial da família, algo que surpreendeu a todos. Ricardo, emocionado, fez um brinde agradecendo a mãe e a noiva por transformarem sua vida de maneiras que ele nunca imaginou. Às vezes, o amor não é só entre duas pessoas, mas também entre mundos que se encontram, disse Ricardo, erguendo a taça. Isabel, que raramente demonstrava emoção publicamente, deixou escapar um sorriso discreto, mas genuíno. Ana sabia que aquele momento representava o fechamento de um ciclo e o início de algo novo. Com o passar dos meses, Isabel passou a investir mais tempo em sua própria arte. Inspirada por Ana, ela começou a compor pequenas peças no piano e até considerou expô-las em eventos comunitários. Ana incentivava, mostrando como o ato de criar podia ser libertador. "Não importa se é perfeito. O que importa é que seja verdadeiro", dizia Ana, repetindo as palavras que ela mesma precisara ouvir tempos atrás. Ricardo, por sua vez, via a relação entre Ana e Isabel como um milagre silencioso. Ele sabia que o caminho até ali não fora fácil, mas sentia que ambas haviam encontrado uma forma de se respeitar, e até mesmo de se admirar. Isabel ainda era rígida em alguns aspectos, mas havia aprendido a enxergar o valor nas diferenças, algo que Ana trouxe para sua vida. Quando Ana e Ricardo finalmente se casaram,
a cerimônia foi um reflexo do que construíram juntos, simples, mas cheia de significado. O jardim de Ana serviu como cenário, com flores cultivadas por ela mesma decorando cada canto. Isabel, que sempre sonhara com algo grandioso para o filho, aceitou a simplicidade com um sorriso de aprovação. Essa é a vida real. E ela é mais bonita do que qualquer ideal que eu já imaginei, disse, enquanto abraçava Ana. Naquela noite, enquanto todos dançavam sob as luzes de uma decoração improvisada, Isabel tocou piano pela primeira vez em público. A música era suave, cheia de emoção, e todos pararam para ouvi-la. Ana sentiu os olhos marejarem, percebendo que aquele gesto era a forma de Isabel de agradecer por tudo que havia mudado. Era o encerramento de um ciclo de aceitação e amor. Ana, Ricardo e Isabel construíram um relacionamento que poucos acreditavam ser possível. Embora as diferenças entre elas ainda existissem, o respeito e o carinho mútuo se tornaram a base de tudo. Isabel aprendeu que o amor do filho não diminuía sua importância, mas sim expandia o mundo dele. Ana encontrou força em suas raízes, provando que mesmo as flores mais simples podiam prosperar nos lugares mais inesperados. Essa história é um lembrete de que barreiras podem ser quebradas quando há disposição para ouvir, aprender e se permitir mudar. Obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com amigos. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e ajude a espalhar mensagens de esperança e transformação. Até a próxima!